Isaías 6, a partir do versículo 1. Leandro, baixa só um pouquinho. 25 centavos. Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim: E aconteceu no ano da morte do rei Uzias, que vi Yahvé assentado sobre um trono alto e sublime, e a casa cheia da sua glória. Eu quero que você leia agora o versículo 4. E os umbrais da porta tremiam ao clamor da sua voz, e a casa estava cheia de fumaça. Então disse: Ai de mim, morto estou, eu, homem de lábios imundos, que habito em meio de um povo de lábios imundos. Até aí. Nós estamos na continuação da série sobre princípios. E hoje nós vamos falar sobre devoção. Eu passei a tarde inteira, vou tentar explicar para você rapidamente sobre a forma como eu ministro, ou como eu preparo a palavra. Durante 24 anos da minha vida, eu nunca fiz o que eu faço aqui na igreja, que é preparar esboço, que é escrever, que é preparar tópico e ler o que eu estou fazendo. Normalmente, Deus ministrava algumas coisas ao meu coração quando eu ia nas outras igrejas e eu falava coisas que Deus ia falando comigo. Então eu ia lá e saía ministrando sem o que nós chamamos de esboço. Mas agora na igreja, isso desde dezembro para cá, eu comecei a fazer esboço. Só que hoje eu fiquei o dia inteiro, aliás, desde domingo, que eu estou tentando. Eu falei: Deus, o que eu vou falar? Deus, nós vamos falar o que sobre devoção? O que é devoção? E eu tentando entender. E uma das coisas que eu aprendi, ou pelo menos que eu tenho executado, é que toda vez que nós vamos falar sobre algo, sobre um assunto que tem uma palavra, por exemplo, normalmente tem sido as nossas séries uma palavra específica. Eu vou no dicionário para entender sobre essa palavra, para que eu entenda sobre aquilo que a gente vai falar. E vamos lá. Devoção. Um dos significados de devoção é o ato de dedicar-se ou consagrar-se a alguém ou à divindade. Um sentimento religioso, o culto, prática religiosa, enfim, uma dedicação íntima, uma afeição, afeto a um objeto de especial veneração. Hoje, quando eu estava fazendo algumas coisas agora à tarde, eu comecei a entender agora de uma forma diferente. E eu falo assim, e eu comecei a perguntar ao Senhor. Primeiro a minha pergunta é o que eu vou ministrar na quarta. E depois a pergunta se tornou o que é devoção para mim. Devoção, o que eu entendo, uma das raízes dela é sobre, ou um dos resultados da devoção é pessoas que se tornam devotas. Por exemplo, quando você torce para um time, você é devoto a esse time que você torce. Então você gosta desse time, das cores desse time. Um exemplo muito fácil, aqui no estado do Paraná ou em Curitiba, um torcedor atleticano, ele é tão devoto ao time do Atlético que ele não vai usar a cor verde. Do mesmo jeito que alguém que torce para o Coxa é tão devoto ao Coxa que não vai usar vermelho. E isso é uma demonstração de devoção. Cara, eu amo tanto meu time que eu não posso usar a cor do meu arquirrival. Ele vai usar azul. E tem outros times que são azul. Por exemplo, o Paraná é azul. O Cruzeiro é azul, mas para eles não tem problema. Eles não têm problema com o preto. Por exemplo, falando do Coxa, e acho que nem o Atlético também. Mas a cor principal para eles, sim. Nesse texto, nós vamos ver um encontro de Isaías com Deus. No templo de Deus. Com a glória de Deus. No lugar de Deus. Só que o interessante é o início do capítulo 6.
E o que acontece? Ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele vai dizer o que ele viu. Ele vai dizer como ele viu. Eu vi Yahvé assentado sobre um trono alto e sublime, e a casa cheia da sua glória. Você vai ver que depois ele vai falar, se você ler a continuação do capítulo, ele não consegue ficar fixo e olhar fixo para o Senhor. E ele fica de costa para ele, ele vai ouvir uma voz que começa a falar por detrás dele. E ele vai dar detalhes de todas as coisas que ele está vendo. Mas o interessante é a resposta que ele dá sobre aquilo que ele viu. E a resposta de Isaías a essa experiência que ele está tendo com o Senhor, com a devoção dele a esse Deus, agora é tamanha que ele começa a dizer, ai de mim, porque eu sou um homem imundo. Eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei. O que Isaías está mostrando é, eu tive um encontro com o Deus de toda a glória. Eu encontrei com o dono de tudo. E agora a minha única resposta a esse Deus em devoção é, ai de mim. Nós falávamos sobre o senso comum no domingo. E o senso comum que nós temos hoje como igreja é que Deus não, como Deus não mata como matava no Antigo Testamento, Deus não mata como matava na Bíblia. Agora a gente pode viver de qualquer forma. Esses dias eu estava vendo, correndo ali pelo Instagram, o absurdo de uma mulher que ela é garota de programa, ela é do Job. E ela estava dizendo que ela é filha de pastor e que não falou nesse Reels, ela não falou qual era o posicionamento do pai dela, mas ela estava dizendo, todo domingo eu estou na igreja, todo mês eu dou meu dízimo e eu estou bem com Deus. Como? Como é que alguém consegue ter uma experiência com Deus e permanecer do mesmo jeito? O resultado de uma vida com Deus é que você se torne tão apaixonado por Ele, tão envolvido com Ele e com aquilo que Ele está fazendo, que você fala, velho, eu não posso mais permanecer do mesmo jeito. Eu preciso. E não porque eu quero, mas porque a glória dele, porque a pessoa dele, ele é tão poderoso, ele é tão apaixonante, o amor dele me conquistou de tal forma que agora eu tenho que entregar a ele uma vida em devoção do jeito que ele quer. Então eu não entrego mais aquilo que eu quero. Eu não faço mais aquilo que eu acho. Eu não me relaciono com a divindade do jeito que eu penso que eu devo me relacionar. A devoção vai me levar a um lugar, a uma vida de tamanha transformação de caráter, de pensamento, de entrega, de relacionamento com o outro, a ponto de eu não fazer mais aquilo que eu quero fazer. Paulo, ele vai entender o que é uma vida em devoção a tal ponto dele dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo é, eu não vivo mais do mesmo jeito, eu não vivo mais para aquilo que eu quero, eu não penso mais aquilo que eu quero. Agora quem comanda a minha vida, os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações é Cristo. É o Deus que vai fazer agora aquilo que Ele quer em mim. E para você chegar nesse ponto, você nunca vai conseguir fazer
sem que você tenha a experiência que Isaías teve, do eu vi. Por muito tempo, e hoje nós como igreja, nós entramos num estágio de total inércia. Isso quer dizer o quê? A gente está vivendo como igreja, mano. Os princípios da igreja não existem mais. Nós transformamos o lugar de culto, a estrutura, em algo mais importante do que aquilo que nós viemos fazer. E isso é assustador. É assustador saber que nós estamos preparando uma igreja e estamos confundindo a igreja com um lugar. Jesus vai nos ensinar agora que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o seu corpo. A igreja é o corpo dele, ele é o cabeça. Então ele está dizendo, não é sobre mais um lugar. Ele vai dizer o quê? Ele falou, eu vou destruir o templo e vou reconstruir em 3 dias, antes da morte dele. Ele está dizendo, quando eu morrer, 3 dias depois, quando eu ressuscitar, eu vou dar uma nova ordem para vocês. Vocês vão viver sobre um novo sistema religioso, que não é mais sobre um lugar, não é mais sobre sacrifício. Agora é sobre uma vida de devoção interna. E aquilo que eu recebi dentro, ele vai se manifestar fora. O Espírito Santo, ele começa a gerar em nós um amor por Jesus a tal ponto, e tão poderoso e tão violento, que ele vai fazer com que fora do que foi gerado dentro seja manifesto o que está aqui. Agora a minha vida em devoção a Deus, ela se manifesta, as minhas ações são resultado daquilo que existe dentro de mim. Agora, se eu não me relaciono com esse Deus, se eu não tenho o que Isaías teve, se eu não vejo o Senhor, como é que eu vou manifestar alguma coisa? Como que eu vou entender alguma coisa? E esse é um dos erros que nós cometemos como igreja. E agora eu estou chamando para mim como pastor. Esse é o nosso erro que a gente comete como líder. De falar para vocês, gente, vocês precisam orar, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam jejuar, vocês precisam escutar louvores. É difícil, velho. Porque vamos combinar. Você não vai deixar de escutar a porcaria que você escuta, no caso de alguns. Eu não posso falar, velho. Porque agora a gente grava as coisas. Você que é fã de um rapaz que é vesgo cantando, nada contra os vesgos. Poxa, eu não posso falar, vai ser cancelado pelos vesgos agora. Não faz sentido. Você não vai abrir mão. Você não vai abrir mão do trap que você escuta para escutar músicas de Jesus. A gente ficou por muito tempo oprimindo alguém aqui da igreja para que ela abrisse mão dos livros, de uma série de filmes, de coisas desse filme, e dizendo, você precisa abrir mão disso, você precisa de coisas para Jesus, e nós erramos. Porque ao invés de nós ensinarmos a ela o caminho do eu vi, nós dizemos o quê? Faça. Faça porque é bom. E ninguém vai fazer porque é bom. Mano, vamos combinar uma coisa. Eu deixei de ver os stories do Leandro há muito tempo. Porque eu não olho as histórias do Leandro mostrando as pernas dele e falo, uau, que incrível, eu vou pra academia agora. Não vou, velho. Eu não vou ver o Júlio Balestrin malhando, bicho grandão, falando, meu Deus, como isso é incrível, e agora eu vou para a academia. O que eu preciso ter é uma experiência, seja ela de quase morte, para poder ir, ou seja ela de falar assim, mano, eu acho que a academia vai me fazer bem, mas eu preciso ter uma experiência. É a clássica história. Você já experimentou? Você gosta de jiló? Não. Você comeu? Também não. Então não tem como eu chegar para Thaís e falar, Thaís, não assista mais isso porque isso é ruim. Se ela não teve uma
experiência com aquilo que é bom. Porque ela teve experiência com aquilo que é ruim. E aquilo que é ruim para ela a satisfaz. Agora eu te pergunto, qual é a lógica de você buscar um Deus que está te convidando para um relacionamento e não se relacionar com Ele? Qual é o sentido de você cantar canções a um Deus tão amoroso, tão poderoso, tão vitorioso e viver uma vida de derrota? Qual? Esse Deus que está dizendo: eu não quero mais me relacionar com vocês à distância, eu quero estar próximo a vocês. Eu quero estar próximo. Qual é a lógica disso? Desse Deus que está te chamando para perto, você fala assim: não, eu prefiro me relacionar com Deus através das canções que o Leandro toca. Eu quero me relacionar com esse Deus através das palavras que eu recebo, seja ele quem for que vai pregar. Uau, como nós tivemos uma conferência, eu quero me relacionar com esse Deus até através de uma conferência, com outras pessoas pregando, com outras pessoas cantando. Eu quero me relacionar com esse Deus através de um vídeo do YouTube, enquanto Isaías está dizendo: eu vi. Sabe por que você não vai abandonar o pecado? Porque você não viu. Sabe por que você vai continuar do mesmo jeito? Porque você não viu. Sabe por que você vai continuar envolto aos mesmos problemas? Você não viu. Você sentiu. Você foi num lugar. Você ouviu pessoas contando. Mas você não viu. Logo, você nunca vai ter uma vida de devoção. Enquanto você não lê a Escritura, enquanto você não falar: eu preciso ter uma experiência com Deus através dessa Bíblia, você nunca vai sair da vida que você vive. Você vai continuar chorando sobre as mesmas questões, com os mesmos problemas, com as mesmas crises. Ai, eu não sei mais como sair da minha crise de ansiedade. Simples. Veja Ele. Você vai ver Jacó. Jacó, ele tinha uma fama que era enganador. E ele um dia ele vai descansar num lugar e a palavra fala que ele coloca uma pedra como travesseiro. Ele tem uma experiência com Deus. E ele vê uma escada e anjos subindo e descendo. E daqui a pouco Jacó está brigando com um anjo e agora o nome dele é trocado. Falou: não, você não é mais enganador. Você vai ver Abraão, a palavra fala aí: Abraão andou com Deus. Imagina isso, cara. Imagina isso. E ele andou. Ele era amigo de Deus. Já parou para pensar? Imagina se você andasse com Jesus, o que ia mudar em você? Quantas coisas você seria diferente? Existe uma frase, e eles fizeram até uma pulseira com as iniciais, que eu não vou conseguir repetir as iniciais, mas na pulseira dizia: em seus passos o que faria Jesus. Escreveram um livro, esse livro parece que é bem bom. E aí sempre já vi pessoas pregando sobre isso. Se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Aí você ia falar: cara, Jesus ia ficar com a mágoa? Não. Jesus não ia perdoar? Não. Então faça a mesma coisa. Mas não dá pra gente imitar alguém que a gente não viu. Todos os homens e mulheres que mudaram a história, quando você começa a ouvir a história deles, você fala: essa pessoa experimentou, o que aconteceu com ela? O que aconteceu? Quando você começar a trocar os seus heróis, quando você começar a trocar as suas referências, e começar a pegar homens, e eu não falo nem só dos homens da Bíblia, porque quando a gente traz para a Bíblia, parece, cara, fala: não, é impossível, velho. É impossível isso aqui.
Como? Como assim? Jesus jejuou 40 dias, mano. Aí você vai ver, por exemplo, tem um pastor aqui em Curitiba que ele faz jejum absoluto, só tomar líquido, 40 dias, 3 vezes no ano, chamado Luciano Subirá. No final do ano eu tinha que cumprir uma meta de livros no ano inteiro. E aí eu peguei o livro de uma mulher, eu não lembro o nome dela, é um nome bem estranho. Eu disse, e assim que a gente tiver uma estrutura melhor, nós vamos fazer o Clube do Livro. E um dos livros que nós vamos ler é o livro dessa mulher. Fala que a mulher tinha 1,60 m, a mulher é um anã quase, ela é baixinha. A não ser quem tenha 1,60 m. Você tem 1,60 m, perdão, você tem 1,60 m, Milena? Tenho 1,59 m. Ixi, então... Não, então ela é menor que vocês. Ela é menor que vocês. E essa mulher, ela está se envolvendo com Deus e ela morava na Inglaterra. Eu já falei uma vez sobre ela aqui. E ela estava na Inglaterra e um dia ela ouve falar, ela sente no coração dela uma história mais ou menos isso. Ela fala, eu vou para a China. E ela conhece alguém que está fazendo missões na China. E ela se torna mãe de órfãos na China. E cara, quando você começa a ler a história, você fala, velho, não é possível deles entrarem em guerra e ela ter que literalmente cruzar o país com 100 crianças para essas crianças não morrer. E tem uma história de uma das crianças que se tornou um adulto que o sonho dele era ter um estetoscópio. Sabe o que é o estetoscópio? Aquilo que o médico tem, de colocar no ouvido, colocar no coração. E alguém que estava no coração, eles foram na casa de alguém. E essa pessoa falou, tem uma caixa aqui, tem um presente. E ela falou assim, era como se esse menino tivesse falado que um sinal de Deus, para que Deus tinha algo para ele, era sobre que aparecesse um estetoscópio. Cara, quando ela foi na casa, falou, alguém deixou uma mala aqui, um negócio, pode abrir aí. Posso pegar? Posso. Quando abriu, o que tinha lá? Um estetoscópio. E aí você ouve e fala, velho, como assim? A mulher abre mão da vida dela na Inglaterra para ir morar num país extremamente comunista. E nesse país comunista, ela correr risco de morte para salvar um monte de criança, velho. O que aconteceu? Ela viu. Tem a história de um homem, o irmão Yun. Eu tenho o livro dele também. O apelido desse homem é o Homem do Céu. Que esse homem era um chinês que também conhece Jesus no meio dos comunistas. Se você pegar a história dele e o que ele fazia por amor a Jesus, você fala, cara, como? Tem um outro irmão, se eu não me engano, eu não lembro se ele era da Jocum, não lembro quem que era, ou se era do Portas Abertas, que eles traficavam Bíblia para país onde não podia entrar com a Bíblia. E eles colocaram no carro cheio de Bíblia. E a polícia parou. E se pegassem eles com aquele monte de Bíblia, eles iam morrer. Quando foram revistar o lugar, o carro, eles achavam, se eu não me engano, não sei se era alface ou tomate, era alguma coisa assim. E eles não, os policiais não conseguiam enxergar as Bíblias. E detalhe, não tinha nada cobrindo. Nada. Nada. O Senhor mudou os olhos daqueles homens para que eles enxergassem alface. Um dos meus heróis modernos é um homem chamado Francis Chan. E o Francis se tornou pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Se alguém me lembrar, amanhã eu vou botar essa pregação. Me lembrem, eu vou compartilhar a pregação no grupo. Eu queria muito que vocês assistissem.
E o Chan se torna o pastor de uma igreja mega influente nos Estados Unidos, um mega salário, uma mega estrutura. E um dia ele viu o Senhor. E ele decidiu abrir mão da igreja. E aí ele começou a vender a casa dele. Falou, não, vamos vender a nossa casa. E aí foi viajar, e foi para a China, foi para a Índia, foi para um monte de lugar. Deus falou assim, eu quero que você volte para os Estados Unidos. E um dia, esse é um dos testemunhos do Chan, ele está andando e ele escreveu um livro bem conhecido, chamado Louco Amor. E aí um homem grande, ele falou que era um homem gigantesco, ele falou assim, você é o Francis Chan? Ele falou que ficou com medo de dizer que era, porque ele ficou com medo desse rapaz. Ele falou, sou eu. Ele falou, você escreveu tal livro? Ele falou, foi. Pois é, eu estava preso, saí da cadeia essa semana, e eu li o teu livro lá. E aí o Francis teve a brilhante ideia, falou, traz a sua família. Daí ele contou a história, ele saiu da cadeia, e ele estava morando na rua. E o Francis falou, vai lá para casa. Pra gente jantar, ele foi com a família dele. A casa dele era bem pequenininha. O Francis botou dentro da casa dele, ele, o rapaz que estava preso, tinha acabado de sair da cadeia, a mulher e acho que a filha. Ou 2 filhas, não lembro quantas filhas que eram. Depois o Francis conta, e cada vez a família aumentava, a mulher dele ficava grávida, eles vendiam a casa. Pegava o dinheiro e injetava em missões. E aí a última história era que uma menina que mais dava problema no sistema de adoção. Essa menina dava muito problema, era violenta, usava droga, um negócio assim. E o Francis entendeu em Deus, falou, cara, a gente precisa adotar essa menina. E ele estava com medo da filha mais velha dele. E Deus falou com a menina, falou, não, pode trazer ela aqui. E ela vai morar aqui com a gente. E uma das histórias mais absurdas do Francis é que ele escreveu 5 livros, dos 5, todos viraram best-seller. Best-seller é quando um livro vende mais de 1 milhão de cópias. Se você fizer uma conta bem burra, que ele ganhou $1 por livro, se um best-seller vende 1 milhão, numa conta burra, ele ganhou 1 milhão por cada livro que estourou. Então são 5 milhões. Só que você não ganha $1 por livro, você ganha mais. E ele fala que um dia o editor dele ligou e falou para ele assim, olha só, seus livros viraram best-seller e vai entrar um dinheiro na sua conta. Ele desliga o telefone e vira para a esposa dele e fala assim, amor, a gente vai entrar um dinheiro assim, 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 isso aconteceu. E ele falou assim, e aí eles ficaram meio nessas, o que a gente vai fazer com o dinheiro? Ele falou, nós vamos pegar todo o dinheiro e vamos injetar em missões. Porque é um dinheiro que a gente não precisava, que não estava esperando. E a gente vai comprar coisas que a gente não precisa. Então nós vamos fazer justiça com esse dinheiro. Como que alguém consegue doar $1 milhão? Vamos colocar 1 milhão? Porque se a gente colocar 5, e se a gente transferir para real hoje, dá quase 30 milhões. Se eu for perguntar aqui, quantos de vocês teriam coragem de dar 1 milhão hoje, se você tivesse? Posso falar? Ninguém ia levantar a mão. Porque eu vou falar uma coisa para não ser só o pessoal do domingo que apanhou, o pessoal daqui da quarta-feira também apanhar. Sabe por que a gente não doaria? Porque se eu perguntar, vão ter uns emocionados que vão levantar a mão. Falam, não, se eu tivesse, eu dava. Se eu tivesse, eu dava. A gente não consegue doar nem nosso feed no Instagram. Nem o nosso feed a gente dá. Por que eu vou postar uma foto da igreja, pô? Sabe por que você não faz? Eu entendo, porque vão falar que eu sou crente. Essa era a ideia. Mas daí você tem que mudar muita coisa para mostrar quem você é. Sim ou não? E por que a gente não faz? Porque nós não vimos. Nós não vimos. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que você tem uma escolha.
Ou você tem uma experiência com Deus, de vê-lo, ou você vai continuar vivendo a mesma vida que todo mundo vive. A única coisa é que agora você vive ela em nome de Jesus. A única diferença, mano, é que você está numa igreja. E eu posso te falar, se você não tiver uma experiência com Deus, daqui a pouco você vai meter o pé. Nós estávamos numa reunião ontem. E no meio dessa reunião, no final dessa reunião, algumas pessoas vieram conversar comigo e com a Yasca. Cara, foi uma das experiências mais estranhas para mim, particularmente. Porque é difícil você pregar para pessoas que estão ali por obrigação. É ruim. Quando você vê que as pessoas, tipo, eu só estou aqui por causa do meu emprego. E aí eu comecei a reparar a feição, a posição das pessoas, a galera dormindo no meio da fala. E eu peguei as minhas piadas mais legais, pelo menos para mim elas são legais. E não riam, e não dá, nada deu certo, véio, nada deu certo. E aí chegou no final, duas das que mais estavam voando, tipo, estavam viajando, não estavam nem aí, vieram falar e falavam assim: não, eu sou desviado. Eu era pastora na minha igreja. Eu olhei e falei: ué. Aí veio a outra na sequência: não, porque eu era de tal ministério, eu fazia tal coisa, eu também era pastora. Eu falei: como assim? E uma das falas mais clássicas é: gente que teve experiência com Deus não desvia. Se você desviou é porque você não teve experiência com Deus. E eu sempre fiquei pensando sobre isso. E eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão que eu cheguei é: se você viu o Senhor, você não tem como desviar. Não tem como. Você vai ter crise na sua fé, você vai ter vontade de desistir, você vai ter medo, você vai querer abandonar, mas você não consegue viver longe daquele que você viu. Eu vou falar algo aqui, parece bem bobo. Tô casado há 15 anos, né? A maioria já sabe disso. E uma vez eu fiz uma brincadeira e eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu falando num culto, falou: cara, você se arrepende de ter casado? Eu falei: não. Arrependimento nenhum. O casamento mudou minha vida, mudou minha cabeça, mudou meu ministério, minha estrutura, mudou. Eu me arrependo de ter visto a Yáscara pela primeira vez. Se você nunca ouviu a história, um dia eu ouvi o nome Yáscara. E aí eu falei: quero ver essa menina do nome estranho. E aí eu estava na igreja numa quarta-feira, não, era terça-feira o culto ainda. E aí tinha uma escada na igreja, eu estava descendo essa escada, um rapaz veio e falou: aquela ali é a Yáscara, e apontou para ela. E a Yáscara estava com uma sandália, daquelas altas que usavam, horrível. Uma calça creme, uma regata verde e um avental do departamento infantil, agachada, conversando, conduzindo a criança para o departamento infantil. E aí eu falava: eu me arrependo daquele dia de ter olhado para ela. Eu queria que aquele dia não existisse. E eu falei isso em tom de brincadeira, mas agora pensando, não estou dizendo que eu me arrependo de ter visto ela, não, pelo amor de Deus. Mas é porque o dia que eu coloquei os olhos nela, fizeram com que todas as coisas acontecessem até agora. Isso quer dizer que o dia que você colocar os teus olhos no Senhor, Ele vai fazer com que você viva experiências tão absurdas nele, a ponto de você falar assim: cara, eu queria nunca ter visto o Senhor, mas como eu vi, agora eu não posso viver da mesma forma. Que foi o que Isaías disse: ai de mim. Ai de mim. É tão comum para os outros ter um lábio impuro. É tão comum para as pessoas viverem uma vida imunda, mas eu não posso porque eu vi o Senhor.
Os meus olhos viram o Rei. Então eu preciso de uma vida diferente. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. E a boa notícia que eu tenho para te dar é: Jesus quer se relacionar com você. Ele quer te levar para esse lugar de ter uma experiência tão profunda nele, a ponto de você se sentir tão inútil, mas ele te preencher. Mas ter uma experiência tão profunda a ponto de você, como a Bíblia diz, você considerar tudo como esterco, tudo como perca, tudo como lixo, porque você viu aquilo que é mais importante. Os meus olhos viram o Rei. Por isso que pessoas conseguem perdoar coisas imperdoáveis. Por isso que existem pessoas que conseguem entregar coisas que são inofertáveis. Nem existe essa palavra. Por isso que alguém conseguiu ir para a cruz, mesmo quando a vontade dele é: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Mas que seja feita a tua vontade. Por isso que tem pessoas que falam: cara, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou para um país distante para morrer por amor a Jesus. Nesse exato momento que a gente está aqui numa sala confortável e daqui a pouco vai para casa e vai comer o que tiver para comer, alguns de vocês vão reclamar porque não tem a comida que você queria. E aí você vai para tua casa, acredito que a casa de todo mundo aqui tem Wi-Fi. E aí você vai para tuas redes sociais, perder seu tempo para ver dancinha no TikTok, para ver meme no Reels do Instagram, para assistir dorama, para ter conversa indecente pelo direct do Instagram. Nesse exato momento tem pessoas que estão em países onde eles são torturados por amor a Jesus. Tem a história de um senhor, é que eu não sei se essa pregação ainda está na internet, da Ariadna. Eu lembro que eu ouvi uma pregação, eu tinha uma escola e alguém me mandou a pregação, mandei para Yáscara e para Sara. Elas entraram numa crise tão absurda, lembra disso? De chorarem. E conta a história de um senhor que colocaram ele de joelho por, se eu não me engano, por 6 meses. Num lugar escuro. E ele ficava nas fezes dele. Ele tinha que fazer as fezes ali. Ele tinha que se urinar. E era um senhor de idade. Tanto que ele demorou tanto tempo para se recuperar, para voltar a andar, enfim. E um dia pegaram o filho dele, vestiram o filho dele de mulher para confundir a cabeça dele e botaram ele no buraco onde aquele senhor estava. Um cheiro horrível, nojento. E a ideia é: fala pro teu pai negar Jesus. E quando ele entendeu que era o filho dele, ele repreendeu o filho dele. Você é louco, eu não vou trair o meu Senhor. Sabe por que esse homem fez isso? Porque ele viu. Ele viu. Aqui a gente tem um monte de gente que gosta de basquete, a ponto de estar se esforçando para isso. A galera do vôlei que está machucada por isso. Gente que consome vôlei, sabe quem é o Bruninho, sabe quem é, sei lá quem que joga vôlei agora. Já essa geração é... Vocês não sabem quem é o Giovanni, vocês não sabem o Tandy. Vocês não sabem quem é o Tandy, vocês estão errados.
Gente que é fã do Harry Potter, do Luan Santana, fã do Oruan. E se a gente fazer um pente fino, tem gente que gosta. Gente que gosta do cabelinho. E aí, ao mesmo tempo, nós temos gente com crises assustadoras de ansiedade. Gente que não consegue se livrar da mágoa. A mágoa é mais viva do que a pele. Gente que não consegue se relacionar com os pais. Gente que não consegue não enganar na escola. Gente que não consegue parar de mentir, que não consegue não se envolver em fofoca. Sabe por quê? Porque você não viu. Porque é o dia que você vê, cara. Eu sou uma pessoa literal. Há uma graça de Jesus aqui essa noite. Há uma graça de Jesus aqui. Eu não sei o quanto que você... o quanto que você tem fome e sede por Jesus. O quanto que você tem desejo por Ele. Mas, mano, tem alguma coisa aqui hoje. É quase palpável, velho. Eu sou literal. Então, quando me contam alguma coisa, eu acredito em tudo aquilo que me contam. E uma das histórias mais lindas para mim da Bíblia, e se me perguntar, Léo, se você pudesse viver uma das experiências da Bíblia, qual que você teria? Você queria andar com Jesus? Não. Cara, você queria ter andado com Moisés, experimentado as coisas que Moisés experimentou? Não. Você queria estar com Elias quando o fogo veio do céu? Não, eu queria estar no Éden. Que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O caos estava sobre o abismo, o Espírito parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre céu e terra, e cria-se o firmamento. E disse Deus, crie o mar os seus peixes, a terra os seus frutos. E os animais começam a ser criados, e Deus foi criando todas as coisas pelo seu poder. E a palavra diz, e quando ele terminava, e terminou o primeiro dia, e viu Deus que era bom. E Deus criou tal coisa no segundo dia, e era bom. E no terceiro dia, e no quarto, no quinto, no sexto dia, ele cria um homem. E a palavra fala que ele começa a criação agora, não mais pelo seu poder, mas pela sua mão. E ele diz que ele tem uma reunião com a Trindade, e fala com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí ele cria o homem como esse tablet, como uma coisa. Não havia vida nele. Era um objeto. Todo o animal, a terra, o firmamento, as estrelas, o sol, a lua, todas as coisas têm o poder de Deus nela. O poder de Deus está lá, mas não a sua mão. Mas o seu poder. A vida através do poder, mas agora ele cria o homem com a sua mão, com a sua digital. Ele imprime sobre esse homem, dizendo, eu te formei. Mas agora esse homem ainda precisa de vida. E a palavra diz que ele sopra nas narinas do homem o seu espírito. E agora o homem se torna alma vivente. Agora eu quero que você pense comigo, só um pouquinho. Ninguém aqui, exceto a Yáscara, poderia fazer isso.
você não vai chegar próximo a mim, nem minhas filhas, a ponto de soprar no meu nariz. Ela não ia chegar e soprar. E a palavra fala que não soprou no nariz, soprou nas narinas. Então a Iáscara tem autoridade para chegar e liberdade para chegar aqui, nessas duas cavernas, e soprar. E se ela sopra e eu estou de olho fechado, não vai dar tempo dela sair. Eu vou ter que olhar para ela e a cara dela está bem aqui. Quem estava no domingo, quando nós estávamos lá na casa do Jonathan, nós cantamos uma canção chamada Aleluia, do Vilas Boas. Em um momento eles entram no espontâneo, e nesse espontâneo eles começam a cantar assim: seus olhos são como pedras preciosas olhando para mim. E naquele dia, naquele domingo, eu chorava. Eu nunca fiz isso aqui, velho. E foram raros os dias na minha vida, velho. Eu me ajoelhei e eu gritava, porque eu comecei a imaginar os olhos de Jesus olhando para mim, por causa dessa história de Gênesis. A Bíblia diz, se você pegar Apocalipse 1, em Apocalipse 1, João vai dizer, Isaías está vendo, ele está vendo o ambiente da glória, ele ouve a voz, ele grita: ai de mim. Agora, João vai dizer: eu vi o Senhor. E ele começa dizendo: seus olhos eram como chama de fogo. E aqui, mano, isso me pega muito. Porque Adão olhou dentro dos olhos dele, e essa foi a imagem que Adão teve quando ele se tornou alma vivente. Quando ele deixou de ser um objeto, quando ele deixa de ser algo e se torna alguém, ele viu aquele que tem a vida dentro de si e compartilhou essa vida com ele, que soprou nas suas narinas. Adão abriu os olhos, e os olhos do Senhor estão sobre a face dele. Feche os seus olhos.